vai te dar nenhuma posição de destaque. É o mínimo que se espera de você. Terceiro erro, trazer as dificuldades que o seu time terá ao fazer algo que está sendo discutido na reunião. Gente, esse é o seu problema, ninguém quer saber do seu problema. Mas tem um jeito certo, lógico, é pensar na empresa, não só na sua área. Quarto erro, se intimidar diante de um alto executivo. Não dá. Ei, som, 1, 2, som, som. Som. Som, som, Amém? E Deus está derramando um óleo novo hoje. Quem recebe aqui o óleo novo de Deus? Amém? Amém? Tem certeza? Para ser extraído o óleo da azeitona, o que precisa ser feito? Esmagar, prensar, né? Bem prensado para extrair todo o óleo. Vocês estão preparados? Fala para a pessoa que está do seu lado. Está preparado? Para ser esmagada? Amassada? Mas para sair daqui com óleo novo que Deus tem para cada um. Amém? E, como eu disse, quando Deus me deu esse tema, eu comecei a viver. Antes de começar, eu queria que nós orássemos a oração do Pai Nosso. Todas sabem aqui a oração do Pai Nosso? Mas vou pedir. Você coloca? Está em Mateus 6:9. Ah, tem outra ali? Que chique. Mateus 6:9. E eu queria que vocês ficassem em pé. E nós vamos orar juntas o Pai Nosso. Vocês vão entender por quê. Mateus 6:9. Acho que todas sabem o Pai Nosso aqui, né? Vamos lá. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o nosso reino, seja feita a tua vontade. Parou. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Está escrito, seja feita a minha vontade? Vontade de Deus. Pode sentar de novo. Jesus nos deixou essa oração como modelo e diz que seja feita sua vontade. E quando eu resolvi então obedecer e coloquei esse tema, com medo, temerosa. Com esse tema, falei, vou ficar sozinha lá, né? Quem que vai no culto que Deus destrói sonhos? Todo mundo quer bênção, todo mundo quer que Deus faz, né? Quer pedir.
Mas eu obedeci. E Deus tem feito muitas mudanças na minha vida, sabe? Espiritual, emocional. E eu creio que hoje Ele tem muitas mudanças aqui também. E quando a gente pensa em mudança, eu até gravei um vídeo esses dias sobre mudança. Que mudança gera medo, desconforto. Mudança, você vai para algo novo, desconhecido, né? Mas a primeira coisa que vem na mente da gente quando a gente fala mudança, inclusive tem a Denise que está lá na mudança. Não veio porque está na mudança. É bagunça. Eu perguntei para a Aline, como que está, Denise? Ah, está lá na bagunça. É bagunça, tudo fora do lugar, você não acha mais nada, não sabe onde está mais nada, não é? Mas depois você vai organizando, vai limpando, vai colocando cada coisa no seu lugar. Algumas coisas você joga fora porque não tem mais utilidade. E estava lá escondido no fundo do guarda-roupa. E se você não fosse mudar, você nem veria, né? Mas depois que tudo está arrumadinho, o que você faz? Descansa, não é? E desfruta do que aquela mudança te proporcionou. Então mudança às vezes vai dar medo, vai te tirar do seu conforto, vai. Mas depois você só vai desfrutar a mudança que Deus fez na sua vida. Amém? E às vezes a gente, sobre mudança ainda, a gente não quer mudar. Já aconteceu muito isso comigo. Quem conhece meu testemunho sabe que muitas vezes eu até falei para Deus desistir de mim, porque eu tinha medo da mudança para algo desconhecido. E às vezes a gente fica insistindo naquilo e não deixando Deus fazer um novo ciclo que Ele tem. E a gente fica chorando em lugares que Deus já não está mais. E às vezes fazemos até como crianças birrentas, né? Que se joga no chão lá no supermercado, quando o pai diz não para alguma coisa. Já viu uma criança assim? Quem tem filhos aqui sabe. Fala não no supermercado para ver. Se joga no chão e faz você passar vergonha, né? E às vezes nós somos assim, por algum não que Deus nos diz. Mas muitas vezes esse não, muitas vezes não. Todas as vezes, esse não de Deus é uma forma protetiva. Quando a gente diz não para os nossos filhos por algo que eles pedem, é para machucar? É porque a gente não ama? Claro que não. É porque a gente ama. É porque a gente quer protegê-los de alguma coisa. E aí, resolvi, né? Obedecer ao Senhor. E eu digo para você hoje aqui também, obedeça. A palavra diz, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se quiser, mas se obedecer. E uma palavra que me pegou essa semana. Eu estava dando mais uma relida aqui, porque eu sou de escrever, sabe? Eu não gosto de nada no celular, nada, eu gosto de escrever no papel mesmo. Vou anotando, Deus vai falando, eu vou anotando. Tá? Você vê aqui meu papel, vocês não entendem nada. E eu estava dando uma relida que eu tinha escrito. E Deus, eu comecei a chorar. Quando eu li o versículo Mateus 26, 39. Quando Jesus estava lá no Getsêmani. A palavra diz que ele estava triste. Jesus estava angustiado. E ele diz para o seu pai. Ele diz para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava aguentando mais. Ele não estava aguentando mais aquela dor.
Mateus 26, 39. Ele não aguentava mais aquela dor. Ele pediu para o seu pai: afasta de mim. Afasta de mim essa dor que eu estou sentindo. Mas depois disso tem uma vírgula. Mas que seja feita a sua vontade. Jesus, Filho do Pai, o único Filho, perfeito, sem pecado. Ele se sujeitou à vontade do Pai. Quem somos nós? Pecadores? Para a gente querer fazer do nosso jeitinho, ser dona do nosso próprio nariz, fazer da nossa vontade, viver os nossos sonhos. Quem somos nós para não submetermos à vontade do Pai? Mas é fácil? É fácil se submeter totalmente à vontade de Deus? É fácil você se entregar totalmente? É fácil falar, mas e viver? E eu vivi isso essa semana. De entregar tudo que você mais ama ao Senhor, sem saber o que Ele vai fazer com aquilo que mais precioso que você colocou nas mãos dele. Não é fácil. Eu digo para vocês que não é fácil. Mas Romanos 12, 2, eu vou ler para vocês. Perdi aqui, gente. Espera aí. Dá um aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia, gente. Consegue colocar aí? Ah, colocou. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança. Amém? Em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos por partes. Não imitem o mundo. Não se amodem ao que o mundo faz. Quero te dizer uma coisa. Se você está agradando a galera, se você está lá na rede social agradando todo mundo, você não está vivendo a vontade de Deus. Eu posso dizer isso com toda certeza. A palavra está dizendo. A palavra diz para a gente não imitar o que o mundo faz, para sermos diferentes. Se não é para ser igual, é para ser diferentes. Você tem sido diferente no meio que você vive? Ou você tem procurado aceitação e tem se amoldado aos padrões do mundo? Eu tenho um exemplo lá em casa, a Radassa. Algumas já conhecem esse testemunho. Falei para ela que eu ia falar dela, ficou toda feliz. Bom, a Radassa um dia chegou em casa chorando. E ela chegou até para o Lourenço, não foi para mim. O Lourenço me chamou e eu fui conversar com ela. E ela dizia: os amiguinhos da escola não gostam de mim. Os amiguinhos da escola riem de mim. E eu fui conversar com ela e expliquei: filha, você é diferente. Isso às vezes vai incomodar. Você entende que você é diferente dos outros? E a Radassa sempre foi diferente. Ela, na escola, quando tem trabalhos de folclore, ou de carnaval, ou algo que ela sabe que não agrada o Senhor, ela fala ao professor que não vai fazer. Isso não é a gente que fala, gente, isso é coisa dela. Ela fala que não vai fazer e pede
outro trabalhinho para ela fazer. E naquele momento, eu conversando ali com ela, Deus falou comigo: você já profetizou sobre a Radassa pelo nome que ela tem? E eu nunca tinha feito isso. O nome Radassa veio porque a minha mãe achava bonito, ela ia até colocar em mim, acho que era em mim, né? Mas nunca foi por causa da parte espiritual do nome Radassa. Foi porque era um nome bonito. E naquele momento eu chamei o Everton e nós dois colocamos as mãos sobre ela e oramos. E declaramos. E Deus falou muito forte comigo: fala para ela que hoje ela é uma Radassa, mas que eu estou preparando ela para ser uma Esther. Aleluia. E eu declarei isso na vida dela. E passou. Final do ano, os últimos dias de aula, a Radassa chega em casa. E a gente ali atribulado, preparando para viajar, já as coisas, todo mundo um comendo, outro fazendo outra coisa, e ela querendo falar, e ninguém dava atenção. Ela falou: gente, eu preciso falar. Daí todo mundo parou. Daí ela falou assim: uma amiguinha da minha escola quer se matar. Gente, uma amiguinha de 6 anos da escola dela falou que queria tirar a própria vida. E daí todo mundo parou, né? Daí, se tivesse parado, já parou agora. Daí ela falou que essa amiguinha falou para outra amiguinha que queria tirar a própria vida e estava com um graveto assim espetando na perna. E essa amiguinha contou para a Radassa. E eu fiquei escutando. E daí, filha? Ela falou assim: daí eu fui lá para essa amiguinha que queria se matar e falei para ela se eu podia orar com ela. Falei: filha? Ela falou: mamãe, eu orei. Mas quando eu estava orando, tinha alguns amiguinhos que ficaram rindo de mim. Mas tudo bem. Ela entendeu que ser diferente não era ruim. Que ser diferente era porque ela estava agradando ao Senhor. Amém? E eu declaro aqui essa noite, assim como a Radassa, assim como a rainha Esther fez a diferença, aonde você colocar as plantas dos seus pés, você fará a diferença em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Só que para a gente fazer a diferença, nós temos que ser diferentes. Nós só iremos fazer a diferença se nós formos diferentes. Eu até escrevi uma frase aqui: para fazer a diferença, tem que ser diferente. Não tem como você fazer a diferença imitando o que o mundo faz. Às vezes a gente é teimosa, filhas teimosas, e não fazemos aquilo que Deus manda a gente fazer. E vou viver a minha vida, vou fazer da minha vontade, vou viver os meus sonhos, que levam a frustrações, a feridas, decepções. E depois vem as consequências dessa escolha errada, de escolher viver a sua vontade e não a vontade de Deus. E às vezes ainda culpamos a Deus. Por que eu estou vivendo isso? Por que aconteceu isso comigo? Deus não fez nada. Ele é um cavalheiro. Ele diz: entra, mas ele não vai arrombar. Ainda em Romanos 12:2.
no final do versículo diz que só assim, quando deixarmos sermos transformados, que viveremos o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quem aqui quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém. É só nós deixando de ser transformadas. É só deixar de ser igual ao mundo, sermos diferentes. Mas o mundo está aí. A gente está no dia a dia envolvida com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas estamos. E o mundo nos diz para a gente sonhar, sonhe alto, para a gente ter ambição, não é mesmo? Você precisa ter ambição. Alguém já ouviu isso? Você sabe o que diz ambição? Qual o significado de ambição? Buscar a fama. Enquanto o mundo nos diz para a gente buscar nossa fama, nosso próprio eu, o cristianismo diz outra coisa. O evangelho diz outra coisa. Diz para a gente negar a nós mesmos, de pegar a nossa cruz. Mas muitas vezes a gente está assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ouvindo frases como: se te faz feliz, o que importa é que você seja feliz. Toda forma de amor é válida. Já escutaram isso? Ou assim: você pode ser o que você quiser. Inclusive é o slogan da Barbie. Você pode ser o que você quiser. Ou aquela música, agora, aquela música: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim muitas vezes? Queremos um Deus que nos serve, um Deus que se encaixa nas nossas normas, naquilo que a gente planejou. Deus tem que se encaixar ali. Queremos um Deus gênio da lâmpada, né? Que nos serve, que a gente vai lá, esfrega a lâmpada, o gênio aparece, fazemos nossos pedidos, ele realiza os pedidos e vai embora. Às vezes, de nós se colocarmos como servas, nós colocamos Deus para nos servir. Tem uma frase assim, que eu não me lembro ao certo, mas diz assim, que é melhor, que tudo que Deus faz é para a honra e glória dele, e não para o bem-estar do homem. E Isaías diz algo assim. Mas é difícil. É difícil. Tiago 4:3 diz que não sabemos pedir. Quem aqui tem filho sabe, por exemplo, a Radassa, o Lorenzo, muitas vezes eles pedem coisas que nós sabemos que aquilo vai prejudicar ele. Nós não sabemos pedir. Então deixa Deus realizar o sonho dele na sua vida. Achei a frase, gente. A glória de Deus é mais importante do que bem-estar do homem. Amém? É a glória dele. Existem dois tipos de seguidores que foram seguidores de Jesus: os discípulos e a multidão. Qual a diferença entre os dois?
Os discípulos eram disciplinados, eram discipulados por Jesus, seguiam a Jesus. A multidão é aquela que vai na emoção, vai na vibe com as outras, né? Vem para a igreja, chora, se derrama, se joga no chão, mas sai para fora. Está lá escutando funk, está lá saindo com um monte de gente, está xingando os filhos em casa, não quer fazer uma janta para o marido porque está cansada. Essa é a multidão. A multidão que diz: Senhor, Senhor, mas não obedece o que Ele faz. Você está disposta hoje a deixar seus sonhos, seu projeto, seus planos, sua agenda de 2024, tudo que você sonhou, que passou na sua mente, para seguir a Jesus? Vamos supor, trouxe um papelzinho aqui, para a gente fazer uma dinâmica. Os meus sonhos. Dá para ver? Tô tremendo. Os meus sonhos. Quando a gente vai fazer uma construção, vamos construir uma casa, a gente vai no engenheiro, nós falamos aquilo que a gente tem de projeto, falamos para o engenheiro, ele coloca no papel e assina. Não é assim? Precisa da assinatura dele. Mas tem pessoas que vão no auxiliar dele, que não é formado, e só vai para o engenheiro para assinar, que o valor seria menor. E assim nós fazemos com Deus. Nós escrevemos todos os nossos sonhos. Vamos imaginar que aqui está todos os nossos sonhos no papel. Escrevemos, planejamos, está tudo aqui, né? A gente já planejou tudo o ano de 2024, como que vai ser. A gente só chega para Deus e fala: Deus, valida. Já está tudo aqui. Eu já escrevi tudo, o senhor não precisa ter trabalho nenhum, já está tudo aqui. Está tudo certinho. É só o senhor assinar, não precisa nem ler. É só assinar. Você está disposta hoje a fazer isso? Com os seus sonhos? E pegar uma folha em branco e entregar nas mãos dele. Senhor, valide aquilo que o Senhor sonhou para mim. Que aconteça aquilo que o Senhor sonhou para mim. Que seja aquilo que o Senhor quer. Aleluia. Aleluia. Esse é o Pai que destrói os sonhos. Mas você deve estar se perguntando: quando que eu vou saber se meus sonhos, meus desejos, meus planos é da vontade de Deus? É simples. Quando os seus sonhos excede que Deus coloca, que é imposto por Deus. Vou dar um exemplo. Comer é pecado? E crente gosta de comer, hein? Crente come, né? Até no casamento é mais caro quando tem crente, né? É pecado comer, gente? Não, claro que não. Nós precisamos comer para a sobrevivência. Mas quando nós comemos por compulsão, por puro prazer, para satisfazer a nossa carne, se transforma em gula. E gula é pecado?
Gula é pecado. Excede o que é imposto por Deus. Por exemplo, dá mais um exemplo. Sexo entre marido e mulher é pecado? Claro que não. Por favor, hein, mulheres casadas. Claro que não. Foi Deus que deu. Agora, o sexo entre pessoas solteiras é pecado? Sim. É o que daí? Fornicação. Então é muito simples. Mas como saber se é a vontade do Pai? Que é a vontade do Senhor? Quem é solteiro aí? Vamos falar com as solteiras agora. Tem solteira aí, gente? Ah, bom. Levei até um susto agora. Mas Sandra? A Sandra faz isso. Como que eu vou saber, pastora, se aquela pessoa que eu estou sentindo algo diferente, que, né, as borboletas batendo na barriga, se é de Deus? Daí fica aquele lenga-lenga, né? Fica 1 mês, 2 meses, até sei lá quando, orando. Mas conversando, saindo, mas orando. Não precisa orar. Uau! Como assim? A Bíblia tem tudo. Se você é uma filha alinhada com o Pai, você não precisa orar. Você vai começar a analisar. Vamos lá. Primeiro, eu estou preparada para ter um relacionamento? As feridas que foram ocasionadas, né, no relacionamento passado já foram curadas? Eu estou curada, sarada para viver um relacionamento? Primeiro. O que eu sinto é recíproco? A vida dele, você vai começar a analisar como que é ele com Deus. É verdadeiro? Como que é ele com os pais, com a família? Porque se ele trata mal a mãe, sinto lhe dizer, ele vai te tratar mal. O caráter dele no trabalho, como é que é? Ele faz a diferença onde que ele vai? Qual lugares ele frequenta? É simples, gente. É só você analisar isso, você vai saber se ele é de Deus ou não. A Bíblia é nosso manual. Tem tudo o que a gente precisa. Qualquer decisão que nós formos tomarmos, está aqui, ó. Consulta a Bíblia. Querer adivinhar o que Deus quer, o que Deus deseja, é pura imaturidade espiritual. Ou querer fugir de um compromisso de estudar a Bíblia. Se você é uma filha alinhada, em oração, em relacionamento, você vai ter Bíblia. Então, solteiras, não precisa ficar orando. A resposta já está lá. Não, e detalhe, eu nunca vi ninguém orar, olha, quase nunca, 95% das orações dá certo. Deus falou, depois termina lá, não dá certo, mas é porque Deus falou que é para namorar. Devemos sonhar. A Bíblia diz para a gente sonhar. A Bíblia diz que nós podemos sonhar, mas o realizar é de quem? É de Deus. O realizar é dele. E, como toda ministração, eu sempre falo de uma mulher. E eu queria falar de uma mulher que mexeu muito comigo. Eu já admirava ela demais, mas agora, então, sou fã. Uma mulher que deixou seus sonhos, seus projetos,
para viver o que Deus tinha para ela. Uma mulher corajosa, que se submeteu à vontade do Senhor. Maria viveu os planos de Deus, sem perguntar por quê, para quê. Ela apenas disse: eis-me aqui. Ela obedeceu. Ela tinha um coração de serva, um coração disposto a viver o propósito que Deus tinha para ela. Deus podia ter escolhido tantas pessoas para cumprir essa promessa que Ele tinha para a humanidade. Ele podia ter escolhido uma princesa, alguém da realeza. Ele podia ter escolhido uma filha de um sacerdote, não é? Mas Deus ama as improváveis. Ele é especialista em transformar as improváveis nas mãos dele. E ele foi lá, em Nazaré, uma cidade insignificante, né? Que todos diziam: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Escolheu uma menina pobre, que tinha em torno de 12, 13 anos, porque a Bíblia diz que ela estava noiva, e quando a mulher ia se casar, é quando vinha a primeira menstruação, chama menarca. Então ela tinha em torno de 12, 13 anos. Era uma menina, cheia de sonhos. E ela estava noiva. E naquela época não era igual hoje. Você fica noivo, dali um ano você casa. Não, não tinha esse tempo. Ficava noivo e já se preparava para o casamento. Então vamos imaginar. Coloca criatividade agora. Vamos imaginar Maria se preparando para o casamento, cheia de planos, cheia de sonhos. Porque eu vou experimentar os docinhos hoje. Porque o bolo, qual cobertura vai ser do bolo, qual recheio vai ser do bolo. O buffet, meu Deus, que comida que nós vamos dar para os convidados. Quem vai ser madrinha, quem vai ser padrinho. O vestido de noiva que ela idealizou. Como seria a noite de núpcias, né? A primeira noite dela com José, a camisola, o local que seria a primeira noite deles. Tudo ela estava planejando, tudo ela já tinha sonhado. E ela lá, toda, mal sabia ela. E aparece o Gabriel, o anjo Gabriel, e diz: parou. Pode esquecer tudo isso que você planejou, tudo isso que você está sonhando. Não vai acontecer nada disso. Deus tem outro propósito para você. Deus tem outra coisa para você. O que será que eu e você faríamos? Agora não dá. Eu vou casar. Não dá para ser para depois? Ou chama outra pessoa. Eu preciso realizar meu sonho. Não vai dar, não? Mas Maria, uma menina, ela disse: eis-me aqui. Ela apenas disse: eis-me aqui. Ela não tentou dar um jeitinho. Ela não tentou mudar a história. Ela não tentou fazer Deus desistir dela, como eu fiz. Ela disse: eis-me aqui.
Vamos ler um pouco como foi essa história. Está em Lucas 1, do 26 ao 38. Lucas 1, a partir do 26. Se puder colocar no telão. Diz assim, eu vou ler para vocês. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegra-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E ele disse: não tenha medo. Maria disse ao anjo: pois você encontrou favor diante de Deus. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Até aqui. Eu vou continuar mais um pouquinho, que fala de Isabel. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Aleluia. Você pode repetir isso? Nada é impossível para Deus. Aleluia. E Maria disse: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Aleluia. Aleluia. Que mulher que deve ser exemplo para todas nós, todos os dias. Vemos que quando o anjo aparece para ela, naquela época eles se cumprimentavam só com Shalom, Shalom Adonai. E ela pensa que é um homem, ela não vê que é um anjo de imediato. E aquele anjo diz para ela: mulher favorecida, alegra-se, mulher favorecida. Outras traduções: salve, graciada. E ela fala: opa, tem algo estranho, algo diferente nessa saudação. E ela fica confusa, fica com medo, fica assustada. E o anjo lhe diz: não tenha medo. Deus está dizendo hoje aqui para cada uma de vocês: não tenha medo, não temas, não tenha medo de viver o que eu tenho para você, não tenha medo de viver a minha vontade, não se assuste, eu estou com você, o Senhor está com você hoje, amém? E eu fico imaginando turbilhão de coisas que passou na cabeça de Maria nesse momento, em que o anjo falou tudo isso que aconteceria. Porque ela fala: como que vai acontecer isso? Eu sou virgem. Porque ela queria uma direção, não é que ela duvidou. Em momento algum ela duvidou. Ela queria uma direção, como que seria, como que aconteceria. E eu fico imaginando um turbilhão de coisas que passou na mente dela, né? Mulher ainda. Imagina, filho, grávida, Salvador. Imagina a confusão.
Mas ela disse: eis-me aqui, sou serva do Senhor. Serva é um nome muito forte. Serva é aquele que serve o Senhor, não a si mesmo. Servo é aquele que serve ao seu Senhor, que faz as vontades do seu Senhor, não as suas. E ela se pôs aqui como serva. E como Jesus disse lá no Getsêmani, ela também disse: que seja conforme a sua palavra. Aleluia. Você pode dizer isso essa noite, como está dizendo na camiseta das meninas, que assim seja. Que seja feita a sua vontade. Amém, gente? Aleluia. Amém. Amém. Só a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só a vontade dele. E Maria não contesta, não tenta convencer a Deus, não tenta dar um jeitinho, ela só obedece. Maria nos ensina a como sermos obedientes ao chamado de Deus, como ser obedientes ao propósito de Deus. Maria entrega a vontade do seu Senhor. Podemos fazer isso, começarmos, se não fazemos ainda, começarmos a fazer a partir dessa noite. Se entregar à vontade do nosso Senhor. Dá medo. Lembra lá atrás? Mudanças dá medo. Gera medo. Gera incômodo. Vem na mente agora, deixa eu contar para vocês rapidinho. Esses dias, Deus falou muito forte comigo. Eu estava na janela da lavanderia, lavando algumas coisas, e eu olhei para a janela, passa um pai com aqueles patinetes elétricos, sabe? Um pai dirigindo e a criança na frente, só que o pai que estava dirigindo. E ele passava assim, na velocidade acho que máxima do patinete, ele passava correndo assim, e eu vendo. Daí a menininha gritava: ah! Dali a pouco passava de novo, e a menininha: ah! E passando, e ela gritando: ah! Só que eu via que ela estava, mesmo com medo, porque ela estava gritando, ela estava segura naquele lugar. Porque ela sabia que o pai dela jamais ia fazer alguma coisa que a podia prejudicar, que a pudesse prejudicar. E o Espírito Santo na hora ministrou no meu coração: assim deve ser você. Mesmo com medo, vai. Ah, tô com frio na barriga, vai. Porque quem está no comando só quer o melhor para você. Confia, entrega, como aquela criança confiou no seu pai. E depois do anjo ter conversado, ter falado com Maria, tudo bem. Mas e José? E o Zé, né? Como diz o Cláudio Duarte. E o Zé? Onde fica o Zé nessa história? Ela podia ser apedrejada? Ela podia ser repudiada? Como, né? Quem que ia falar para o José? Mas quando a gente vive os planos de Deus, quando a gente deixa Deus conduzir as coisas, tudo vai fluindo. E Deus manda o anjo Gabriel também, em sonho, dizer para José tudo o que aconteceria. Quando a gente se entrega realmente ao Senhor, à vontade dEle, tudo vai se organizando. Não tem confusão. Tudo vai acontecendo, né, Bruna? Tudo vai fluindo. Não precisa você fazer nada, não precisa você dar seu jeitinho, não precisa fazer nada, tudo vai fluindo. E Deus fala para ela ir ao encontro da sua parenta Isabel.
também estava vivendo o mesmo propósito. E quando ela chega lá, na hora Isabel já percebe que há algo diferente em Maria. Que Maria carregava algo diferente. Que você possa, aonde você for, as pessoas perceber o que você carrega. Que você carrega algo diferente. Mas daí você vai falar, mas eu passo tanta dificuldade. Viver os sonhos de Deus é dizer que você não vai passar dificuldade? Não, infelizmente não. Vai passar por dificuldades. Maria passou por muitas. Teve que ter seu filho no lugar onde tinha animais. Provavelmente tinha ali estercos, sujeira. Colocou seu filho, não foi no berço, foi numa manjedoura. Depois ela teve que fugir com o seu bebê porque queriam matá-lo. Ela teve que sair da sua cidade natal, a cidade que ela estava acostumada, para ir em um lugar desconhecido. Depois ela teve que ver seu filho ser humilhado. Quem é mãe aqui sabe como dói. Seu filho ser açoitado, surrado, cuspido, machucado, xingado. Ela viu seu filho ser morto numa cruz. Não é fácil. Não é fácil. Nós vamos passar por dificuldades, assim como Maria. Mas quando nós quando temos dentro de nós algo diferente, que é Jesus, aonde nós formos, a dificuldade que a gente passar, nós vamos ter uma paz, mas uma paz. A paz que diz a Bíblia, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não entende. Que as pessoas vão dizer, como você está tranquila diante disso? Eu tenho um exemplo na minha vida muito forte, que é da Lília. Eu sempre falo disso. Isso mexeu muito comigo. A Lília perdeu uma filhinha, uma adolescente. Tinha 14 anos. Isso. É, né? A Lília, a irmã do Robson, gente. Não é a nossa Lília aqui. A irmã do Robson. Perdeu uma filha. E eu lembro quando eu fui no velório, eu já estava assim de pensar aí, porque é muito difícil ver uma mãe perder um filho. Eu não imagino a dor dessa mãe perder um filho. E eu cheguei lá no velório, e eu lembro muito bem na minha mente, que ela estava louvando. Ela estava glorificando o nome do Senhor. E ela dizia, tudo entregarei. E a filha dela no caixão. E ela glorificava o nome do Senhor o tempo todo. Ela agradecia ao Senhor o tempo todo. Essa paz que o mundo lá fora não entende. Essa é a diferença de quem tem Jesus e quem não tem quando passa dificuldades. Semana passada, o Lourenço, ele tem um carocinho. E aqui assim, no pescoço. Já fazem 2 anos. Já fizemos exames, já levamos no HC, o médico disse que não era nada, mas esse carocinho não desapareceu, pelo contrário, ele aumentou. E a pediatra falou assim,
que teríamos que procurar um médico oncologista outra vez. Tudo bem. Fomos fazer ultrassom. E o médico do ultrassom, com falta de sabedoria, disse que teria que levar ele mesmo, porque poderia ser um câncer. Um menino de 12 anos de idade, 13 que fez agora, que sofreu com o pai com o avô com essa enfermidade, ficou muito assustado. E aquilo mexeu muito comigo, eu não falei para ninguém. Mas eu sentia o Espírito Santo falando para mim: você vai ministrar sobre entrega, sobre entregar tudo para mim? Você já entregou o seu bem mais precioso? E eu confesso que eu não tinha entregue, porque eu tinha medo. E naquele momento eu decidi entregar meu bem mais precioso nas mãos do Senhor. Independente do que acontecer, independente qual for o diagnóstico, eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? E voltando um pouquinho no velório, eu lembro que muitos adolescentes naquele dia se renderam aos pés de Jesus. O Everton fez um apelo para aquelas crianças e muitos aceitaram Jesus. Se uma alma foi ganha naquele lugar, o propósito já foi cumprido. Aleluia. Que nós possamos sair daqui vivendo a vontade de Deus, deixando Ele habitar em nós, deixando Jesus estar dentro de nós, gerar Jesus como Maria, para que possamos ser diferentes para o mundo lá fora, que possamos viver mudanças, possamos ser diferentes, que possamos encontrar a paz que só Jesus pode dar diante das dificuldades que passaremos. Eu quero terminar lendo Efésios 3:20. Efésios 3:20. Diz assim: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que você imagina, do que você sonha. Então deixa. Como aquela criança está com medo, deixa. Que nós possamos sair daqui disposta a dizer: que seja feita a sua vontade. Que possamos sair daqui deixando Deus destruir nossos sonhos, sim, para reconstruir os sonhos dele. Que possamos sair daqui renovadas, porque nós cremos num Deus que já venceu tudo isso aqui, já venceu esse mundo. Amém?
entrega hoje. Se entrega nos braços do Pai. Amém. Era uma vez uma menina cheia de sonhos. Esta linda menina era de família simples, mas que sempre a incentivou a estudar. Esta menina sempre teve em seu coração que quando ela crescesse, ela cuidaria de pessoas. Pois bem, o tempo passou, ela cresceu e, sem muitas opções de estudo no interior, ela decidiu ir morar na capital. Longe de casa, dos familiares, dos amigos de infância, clima diferente, cultura diferente. Ela foi rompendo dia após dia. Depois de alguns anos morando na capital, surgiu então a grande oportunidade de estudar. Jovens, quando a oportunidade de estudar bater à sua porta, agarre com unhas e dentes. Isso vai fazer com que vocês cresçam. O estudo é algo, o conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de vocês. Eu hoje falo dos jovens, mas isso atinge todas nós. O estudo é algo muito importante na nossa vida. Ler, escrever, estudar. O conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de nós. Então, esta menina agarrou com unhas e dentes a oportunidade e fez o sonho de estudar uma realidade na vida dela. Ali, sua carreira profissional começava. Frio, chuva, cansaço, medo, vontade de desistir, tudo isso aconteceu no tempo em que ela estudava. Tudo isso passou na cabeça dela. Mas ela venceu e concluiu o curso técnico de enfermagem com sucesso. A partir de então, ela começou a trabalhar numa clínica dermatológica, cuidando de mulheres, lindas mulheres. Então veio a pandemia e ela ficou em casa mais ou menos 1 ano com a sua família. Naquele 1 ano, como a maior parte das famílias, tivemos alguns contratempos. Após 1 ano em casa, veio a oportunidade de um novo trabalho. Este era diferente. Ela trabalhava também na área da dermatologia, nessa nova oportunidade. Mas este novo emprego deu a ela a oportunidade de ouvir e conhecer histórias de mulheres, o que no trabalho anterior não era possível. Isso encantava ela. Quase 1 ano deste novo trabalho se passou e então sua família recebeu uma notícia que há anos eles esperavam. A tão sonhada transferência do marido dela. Na cabeça dela e no coração, muita alegria porque a tão esperada notícia tinha chegado. Mas ela não imaginava o que estava por vir, que o que estava por vir seria tão difícil. Até então, na cabeça dela, estava tudo certo, que tudo ia dar certo e que era a chegada de um novo começo em sua vida. Ela saiu do trabalho, que tanto amava, com crescimento certo, tanto nos estudos quanto financeiro. Voltou para o interior, quase 15 anos depois de sua partida. Chegando aqui, trabalhou em outra clínica, mas não era aquilo que ela amava fazer. Então, ela saiu. Nesse tempo, sempre esteve em contato com a clínica que ela trabalhava anteriormente lá na capital. E dentro do coração dela, ela ainda tinha certeza que ela ia voltar a trabalhar lá, porque ela amava. Morando aqui, o Senhor começou a falar o coração dela, porque ela recebeu uma oportunidade de emprego lá. Ela ia sair daqui, ia deixar marido e filha para ir trabalhar na capital. E aí eu fui conversar
com a minha pastora, expor a minha situação. E de imediato ela não me falou nada, ela só me ouviu. E eu glorifico a Deus pelo silêncio dela naquele dia, pelo fato dela ter me ouvido. Aquilo consolou meu coração, porque eu estava compartilhando com alguém de confiança aquilo que estava dentro do meu coração. E algum tempo depois, ela chegou para mim e disse: eu acho que não é de Deus não esse negócio. Eu acho que não vai dar certo você largar sua família aqui e trabalhar tão longe. Será que você vai dar conta? É tão cansativo. Tem certeza? Eu falei: amiga, acho que eu tenho certeza. Então, o Senhor começou a falar ao coração dela que ela precisava deixar o passado. Mas como foi difícil. No período mais lindo, mais produtivo, mais lucrativo e com certeza de crescimento intelectual, porque ela estudava muito, Deus a tirou de lá. Mas no coração dela, ela tinha uma certeza: eu vou obedecer e vou confiar. E assim ela fez. Obedeceu, confiou, e Deus continuou falando: filha, não chore aonde eu não estou mais. Muito difícil. Deixar o passado que tanto colaborou com a vida dela, que tanto trouxe conforto pessoal, familiar, cuidado, zelo, conhecimento. Foi muito difícil, porque foi uma experiência muito boa para ela. Mas ela sabia que tinha chegado um novo tempo na vida dela. Mas ela queria que a vida dela voltasse. Ela ainda não estava satisfeita. E ela se perguntava: o que eu estou fazendo aqui, Deus? Por que eu tirei minha família de lá? Podia estar vivendo tantas coisas boas, mas eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? E o Senhor continuou falando, com muito amor, com muito zelo. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu fui persistente no meu posicionamento de querer voltar. E Ele continuou dizendo: filha, não chores aonde eu não estou mais. A minha mente era bombardeada o tempo todo, mas eu segui obedecendo. Eu segui obedecendo porque, como foi dito aqui, quando a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que os planos de Deus são maiores do que os nossos, mesmo não vendo, a gente confia. Então veio um posicionamento e uma decisão. O passado vai ficar para trás. Vai ficar no passado. O presente nas mãos de Deus. As boas lembranças ficarão. A saudade também. Mas creio que o presente e o futuro serão continuidade de um passado lindo que eu vivi. Vou sentir saudade, vou algumas vezes de repente querer voltar, mas eu vou confiar, eu vou obedecer e vou seguir continuando no posicionamento e na tomada de decisão que eu tomei. Porque eu sei que por mais doloroso que seja, abrir mão daquilo que é precioso, daquilo que é bom, daquilo que você acha que é bom para a tua casa, para a tua família, para você, neste trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com juízas, promotoras, advogadas, empresárias. E é um meio muito gostoso de você viver. É um meio muito bom. Você começa a ter contato com outras coisas que antes eu não tinha. Eu era uma pessoa do interior. E aí eu cheguei lá, Deus me deu a oportunidade de estudar e comecei a crescer profissionalmente. Quem estuda almeja um crescimento profissional. Quem é que estuda para ser advogado e quer vender sorvete? Nada contra quem está vendendo sorvete, mas esse nunca é o objetivo. O objetivo é se tornar advogado e advogar. Esse é o objetivo de todo mundo que estuda.
E o meu objetivo não era diferente. O meu objetivo era crescer na minha área. E eu estava na minha melhor fase. Eu estava ascendendo, eu estava crescendo, eu estava em ascensão no meu trabalho. E o Senhor me tirou de lá. E as dúvidas vieram, os pensamentos contrários vieram. E o Senhor fez exatamente isso aqui. Ele destruiu com os meus sonhos. Destruiu com o sonho de eu colocar minha filha numa escola particular. De viagens que todo casal planeja em fazer. E aí você começa a passar por um processo muito difícil, porque quando Deus te tira de um lugar e te planta em outro lugar, tem um processo. E esse processo é muito doloroso. E eu ainda estou nele. Mas eu sei que eu estou passando. E eu sei que eu vou sair. E que vai dar bom. Que vai frutificar. Por que que eu sei que isso vai acontecer? Porque eu estou obedecendo. E eu sei que por mais doloroso que seja, por mais doloroso que foi ontem, que foi hoje, ou que vai ser amanhã, eu vou continuar obedecendo. O Senhor tirou todos os meus sonhos. O Senhor tirou todos os sonhos da minha casa. Fez com que houvessem discussões dentro da minha casa. Houve momentos em que eu proferi palavras para o meu marido e ele para mim, que nunca jamais na vida imaginávamos que ia falar um para o outro. Devido a um momento difícil, a um processo difícil, um processo doloroso. E eu acho, eu não sei, eu nunca perdi um membro. Mas eu acho que se eu perdesse um braço, ia ser muito difícil. Mas esquecer algumas palavras que eu ouvi dentro da minha casa, vinda do meu marido, é muito difícil. E até você entender que isso faz parte do processo. Você é moída por dentro, até tudo sair de você. Até tudo que você tem de mais precioso e mais podre sair de você. Porque quando a gente acha que, nossa, tá tudo certo, minha vida espiritual tá tudo certo. Lembra, somos pó. E a gente nunca vai alcançar um nível de excelência, porque a gente sempre tem que estar estudando, a gente tem que estar buscando conhecimento. E eu falava, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo. E assim como eu, que vivi uma destruição de sonhos vindo da própria mão do Senhor, porque foi Ele que me tirou de lá, porque Ele me prometeu. Ele disse, eu vou te tirar daqui e vou te plantar em outro lugar. É muito difícil. Não é fácil. Não é fácil você sair de um lugar e ir para o outro sem saber como vai ser. E de repente chegar lá e ser doído, ser difícil. Assim como eu tenho certeza que todas aqui já tiveram sonhos destruídos. Todo mundo um dia já teve um sonho destruído. Mas como que foi o teu posicionamento? Como que foi que você reagiu diante dos problemas? Você obedeceu? Você abaixou sua cabeça e ficou em silêncio? Você tentou entender o que Deus estava fazendo com você? Quando Deus nos espreme e Ele tem um jeito certo da prensa, muita coisa boa sai de dentro de nós. Muita coisa boa. E o que você tem feito com essa coisa boa quando você é imprensada e sai aquele melhor de dentro de você? O que você está fazendo com ele? Você está usando, você está distribuindo, você está doando, você está emprestando, ou você está jogando ele no ralo? O que você está fazendo? O que você fez? Qual foi o seu posicionamento? É fácil? Não, não é. A gente consegue? Sim. Se você entender que você
precisa passar com o Senhor. Se você não passar com o Senhor, você não vai conseguir. E nesse processo, eu entendi algumas coisas. Que eu precisava obedecer. Que eu precisava confiar. Que eu precisava perseverar. Porque senão eu ia morrer. E eu tive que aprender a descansar. Quem aqui sabe descansar? Vocês sabem descansar? É difícil descansar. É difícil descansar quando você chega tarde em casa e tem roupa para lavar, comida para fazer, criança para dar banho e tarefa de escola. E você está cansada. O teu corpo cansa, tua mente cansa. Você sabe descansar? Você sabe pedir com licença para a sua família e falar: eu preciso descansar. Eles te conhecem o suficiente para entender que você precisa descansar. O teu corpo físico precisa de descanso. Você precisa aprender a descansar no Senhor. E é difícil porque é muita cobrança sobre nós, em todos os sentidos. Todo mundo te cobra o tempo todo. Você sabe descansar? Eu não sabia descansar. E quando a gente não sabe, é difícil de aprender, porque você mesmo se julga. Você mesmo fala: eu não mereço descansar. Por que eu vou descansar? Se eu não fizer, ninguém mais faz. Se eu não lavar, ninguém mais lava. Se eu não cozinhar, ninguém mais cozinha. Você sabe descansar? Filhas aqui, vocês sabem entender que a mãe de vocês precisa descansar? Mulher, mãe, esposa, você sabe que você precisa descansar? Esse descanso muitas vezes é simplesmente tomar banho e deitar. Mas muitas vezes é fechar a porta do seu quarto e orar, ou só chorar, ou sei lá o que fazer que você tiver com vontade, porque o nosso corpo precisa de descanso. E a gente não sabe fazer isso, porque desde cedo não foi ensinado. E o Senhor fala para nós que a gente precisa descansar nele. Você sabe descansar no Senhor? Tem certeza? Se você não consegue colocar teu corpo físico para descansar, como é que você pode dizer para mim que você pode descansar no Senhor? E eu estou dizendo isso porque eu não sabia descansar. Eu achava que sabia. E a gente erra quando não sabe descansar no Senhor. A gente erra. A gente erra. O cansaço não te faz entender as coisas. O cansaço não te faz dormir direito. O cansaço não te faz perceber coisas simples dentro da tua casa. O cansaço te faz ficar irritada por qualquer coisa. O cansaço te faz: mãe, pelo amor de Deus, criança, moleque, menina, fala, chama outra pessoa, mas não me chama. Você não sabe. Eu não sabia. E eu estou no processo de aprender a descansar. E aí vem o Senhor: como é que você vai descansar em mim se você não consegue descansar o teu corpo físico? Como é que você vai continuar fazendo a minha obra se o seu corpo está cansado? Se você não está dando conta de dentro da tua casa? Eu estou falando isso para vocês, mas isso tudo foi para mim. Porque eu estava cansada. Porque eu não sabia descansar. E quando a gente não sabe descansar, você vai projetando e projetando e fazendo e achando. Assim era eu. Lá em Provérbios 16 diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. E em Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Você já consagrou o teu descanso para o Senhor?
Você já consagrou o seu tempo de descanso físico para o Senhor? Porque isso é importante para você continuar forte. Ninguém ganha uma maratona sem antes treinar, se alimentar bem e descansar. Você precisa entender que você precisa descansar. E quando você entender que você precisa descansar o teu corpo físico, você também vai entender que você vai conseguir descansar no Senhor. E você vai buscar o Senhor, sem máscaras, sem receio, sem timidez, sem restrição. Você e Deus. E aí, tudo o Senhor está dizendo, todos os teus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo. Você consagra a tua casa, você consagra teu filho, você consagra teu trabalho, mas e o teu descanso? De tudo isso, o aprender a obedecer, às vezes faz na marra. O confiar, às vezes na marra também. O perseverar, você vai. Mas o descansar você não se permite, porque você não pode. É um luxo para você. E aí, a obedecer, você se mata, às vezes faz na marra. Mata quem está ao seu confiar, e tudo fica destruído. Às vezes na marra também. Eu perseverar, e muitas daqui você vai. Já tiveram sonhos destruídos. Mas você não se permite. Onde o Senhor destruiu os sonhos. É um luxo para você. Um sonho. Vontades. E aí, desejo de estar em algum lugar, obedecer, ou um planejamento familiar de uma viagem, ou a compra de uma casa, ou a compra de um carro, às vezes eu não sei. E o Senhor precisa. E muitas daqui você vai. Já tiveram sonhos. E Ele destruiu aquilo, destruídos. E isso te gerou. Onde o Senhor destruiu os sonhos. Então, eu quero perguntar para você. Quem aqui já teve seus sonhos destruídos? E aí, desejo de estar em algum lugar, ou um planejamento familiar de uma viagem, ou a compra de uma casa, ou para a gente orar por isso, eu não sei. E assim como eu, e o Senhor perseverar, a gente continuar caminhando, já tiveram aprendendo a confiar, e isso te obedecer, onde o Senhor perseverar. Então, eu quero mais também descansar. Quem aqui, mesmo quando os nossos sonhos são destruídos, aprender a descansar? Imagina, é louco, né? Descansar quando o Senhor diz não. Não é bom. Para mim não foi bom. Não é bom para ninguém. É ruim. E eu tenho certeza que aqui muitas de vocês já tiveram sonhos destruídos, assim como o meu, que machucou e que feriu você. Eu gostaria de convidar você que já teve seus sonhos destruídos para vir aqui na frente. E nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar juntas e continuar juntas. Porque sim, nós podemos continuar, nós vamos continuar. E os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Às vezes a gente não consegue enxergar lá na frente, porque o Senhor destruiu tudo que estava aqui. Como é que eu vou enxergar, Deus, alguma coisa lá na frente se aqui está tudo destruído? Como o teatro agora. Você confia? Você consegue continuar confiando depois de tudo destruído? Eu vou orar. E quem sentir no coração de vir aqui à frente, fique à vontade. Fique à vontade. Querido Jesus, estamos nós aqui, Senhor,
com o coração humilde, quebrantado diante do Senhor, porque Deus, todas aqui, assim como eu, já tiveram seus sonhos, Senhor, destruídos, quebrados, mas temos a certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Temos certeza, Pai, que o Senhor restaura sonhos, que o Senhor muda histórias quando nós aprendemos a confiar em Ti. Ah, Jesus querido, obrigada, Senhor, por destruir sonhos que muitas vezes achamos que são bons, mas eles não são. Muitas vezes, Senhor querido, nós não entendemos, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Deus. Ah, Jesus querido, guarda o nosso coração. Oh, Espírito Santo de Deus, caminhe conosco, Senhor. Caminhe conosco, Senhor. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer sem vida, quando as coisas estiverem, Senhor, destruídas nas nossas frentes. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensina a confiar em Ti, Jesus. Nos ensina a entregar tudo que temos, tudo que somos, Senhor, a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tão ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amolecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, Aleluia, aleluia. Eu quero chamar aqui na frente, eu vejo experiência pra como eu, a Simone, você ainda não conseguiu se entregar. Você ainda está resistente a entregar os seus sonhos ao Senhor. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente poder orar com você. E como diz a música que a Raíssa está cantando, que você possa deixar Deus fazer. Porque como eu disse no começo, Deus ele não arromba nada. Ele pede. E hoje Ele está pedindo. Deixa eu fazer. Vem aqui na frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos abraçar você. Não deixa que o medo a impeça de vir aqui na frente. Não deixa que a timidez te impeça de receber um novo projeto do Senhor. O sonho que o Senhor tem para você. A Raíssa vai cantar essa música outra vez. E eu queria chamar, eu sinto que tem pessoas que estão resistentes a vir na frente. Venham na frente. Vamos orar juntas. Ela vai cantar outra vez. Ansioso porque você não faz ideia do que estou
pra você encontrar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olhou não viu, ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu planejei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Agora você diz assim: Aleluia, aleluia. Cantem todos, fiquem em pé. Vamos cantar essa música. Que você possa entregar tudo, tudo, tudo. O que você tem de mais precioso ao Senhor. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, aleluia. Quem foi abençoada aqui essa noite? Glória a Deus, aleluia. Eu vou dar alguns recadinhos. Nós temos alguns brindes lá atrás. Não saiam daqui sem pegar o seu brinde, que eu fiquei sabendo hoje, que é maravilhoso. Esse creme dos cabelos, que é maravilhoso. Vocês não vão ficar sem mais. Um presentinho para vocês, né? Homenageando as mulheres, nosso mês, né? Mês de março é nosso mês. Não saiam daqui sem pegar. E eu quero já falar para vocês o nosso próximo encontro. Quando a gente
Começa um, nós já estamos pensando no outro. E nós já temos um tema que Deus falou muito, muito forte. Eu passei por algumas dificuldades. Não é dificuldades, algumas dores. Algo que doeu muito. E eu fui conversar com uma amiga, a Simone. Ela é minha confidente. Tenham confidentes, viu? De Deus. Amigas de Deus, para serem suas amigas. E eu contei para ela o que estava acontecendo, como estava meu coração. E eu falando ali, falando. E eu falei a palavra justificada. Na hora ela falou assim: justificada é o tema do próximo encontro de mulheres. E será justificadas. Eu espero você, não tem data ainda, mas provavelmente será em abril ou começo de maio. Nós teremos culto das mulheres entre 30 e 40 dias. Eu espero todas vocês. Nós vamos vocês vão serem justificadas por Deus. E é uma continuação. Não fiquem muito felizes, não. Que é uma continuação desse. Nós vamos falar de entrega outra vez. Nós vamos falar de renúncia. Porque para nós sermos justificadas por Deus, nós temos que nos calarmos. Porque só assim para Deus nos justificar. Eu espero todas vocês. Então, no próximo encontro, justificadas. E eu quero dar um recadinho para vocês. Acho que bastante mulheres já sabem. Eu estou dando uma mentoria que o nome é Recomeços. Esse nome também foi Deus que deu de uma forma incrível. Mas isso eu falo na primeira aula. E eu já tenho essa mentoria presencial aqui na igreja com algumas mulheres. E tem sido bênção demais. E algumas mulheres me procuraram que não tinham como estar presencial. Se eu faria online. Algumas pessoas de fora da cidade. Daí eu resolvi abrir essa turma online. A primeira aula será dia 28 de março. As inscrições estão lá na minha bio, lá no Insta. Quem tiver interesse, faça sua inscrição. É recomeços, porque todas iremos recomeçar. E por mais incrível que seja, todas que estão fazendo presencial estão tendo um recomeço em algum lugar, alguma área da vida. Obrigada. Em alguma área da vida. Todas. Contar o testemunho de uma. Ela estava tentando há anos engravidar. Ela nem está aqui por isso. E não conseguia engravidar. Em uma das aulas, nós nos reunimos, colocamos a mão na barriga dela e profetizamos que ela iria gerar. E ela está grávida, para a honra e glória do Senhor. Então é uma mentoria que nós vamos aprender muitas coisas básicas do dia a dia, de esposa, de mãe, de chamados, vamos falar de ministérios, chamados. Vamos aprender a ser filhas do nosso primeiro Pai, do Pai Celeste. E vamos orarmos juntas, vamos passar pelas dificuldades juntas. E é mentoria por quê? Mentoria quer dizer que uma direção, né? Nós vamos juntas e em direção onde Deus levar. Amém? Quem tiver interesse é só entrar lá no meu Instagram. Meninas, lá atrás não saem sem receber a lembrancinha, não esqueçam, tá? E agora vamos encerrar, vou fazer uma oração e depois aquele momento de comunhão, né? Das mulheres papear, conversar, tá bom? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos deu, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder viver um novo, Senhor. A oportunidade de viver os seus sonhos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de vermos, Senhor, algo que talvez estava escondido dentro de nós, que ainda não tínhamos entregue, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entregar tudo aquilo que nós temos. Tudo. Até o mais difícil. Que nós possamos sair daqui diferentes. Que nós possamos sair daqui, Senhor, entregando nossos sonhos, nossos planos, nosso 2024, 2025 nas suas mãos, ó Pai. Que nós possamos sair daqui dizendo que assim seja. Amém. Amém. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.